Comigo em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, versículo 6. Depois de 2 Coríntios, Gálatas, antes do livro de Efésios, Gálatas. E Gálatas está na sua Bíblia. Aí ficou fácil. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Pai, em nome de Jesus, é tua rica, é tua poderosa, infalível palavra, e que ela seja guardada em nossos corações, que ela produza fruto, que nos edifique nesta manhã, que nos exorte nesta manhã, corrija o curso da nossa vida nesta manhã, tanto nós que aqui estamos, como aqueles que estão nos assistindo, ou hão de assistir essa mensagem. Seja o Senhor em todo tempo glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, essa mensagem é uma continuação daquilo que eu falei domingo passado. Domingo passado eu falei sobre o filho pródigo, quando o filho mais moço resolve sair da casa do seu pai. Ele toma tudo da mão dos seus pais, toma finanças das mãos do seu pai, se afasta da família, e aquela lei, daquela semeadura que ele tomou, o levou a quebrar a cara. Aquilo que o homem ceifa é aquilo que ele colhe. Sim ou não? Também nós falamos do irmão mais velho. O irmão mais velho, o irmão certinho, dentro de casa, trabalhador, mas ele não semeava relacionamento, ele não abria o seu coração, ele não falava as claras para o seu pai, ele não foi verdadeiro para com seu pai com aquilo que passava no seu coração. E qual foi a lei da semeadura? Ele sentia como um servo e não como um filho. Tudo na vida é a lei da semeadura. Mas hoje eu não gostaria de trabalhar a lei da semeadura nas questões naturais que nós estamos vendo diariamente. Se eu quero ser bem-sucedido financeiramente, meus amados irmãos, é necessário que eu venha olhar a cultura que eu fui instruído nela, para que eu possa, nessa cultura, desenvolver aquilo que eu tenho para frente. Isso é a lei da semeadura, dos pais para os filhos, dos filhos para os seus filhos. A lei da semeadura, a lei do trabalho, a lei do estudo, a lei da ambição de crescer financeiramente. Tudo isso é uma lei da semeadura. Aquele que é preguiçoso não comerá o pão fresco. Então tudo existe uma lei, e essa lei da semeadura é bíblica. Mas eu gostaria de falar de uma lei, meus amados irmãos, da semeadura que brota do nosso coração, e ela sai do nosso coração e se transforma em palavras. Existe uma lei da semeadura das palavras. E a lei da semeadura das palavras tem mais poder em nós do que a lei da semeadura do campo.
a lei da semeadura da conquista, a lei da semeadura de estudar, se formar ou empreender e ser um empresário e ter os seus recursos naturais, recursos financeiros. A lei da palavra, quando ela é semeada, ela provoca em mim e nos meus ouvintes um resultado das palavras que nasceram do meu coração. Então, primeira coisa que eu gostaria de pensar com os irmãos, que as palavras que nós proferimos têm mais poder em nós do que nos nossos ouvintes. As palavras que eu estou proferindo têm mais poder em mim do que nos meus ouvintes. É impossível, um exemplo aqui, eu falar de amor mediante a palavra do Senhor e pregar a palavra do Senhor, se essa palavra amor não é poderosa em mim. Só fala de amor, só fala de carinho, só fala de atenção, ou faça tudo ao contrário, segundo aquilo que está operando no meu coração. Quando eu falo para alguém que deve amar o cônjuge, amar o outro cônjuge, quando eu falo para o marido que ele tem que amar a sua esposa, essa palavra que eu lancei e entrou no coração daquela pessoa ou não, ela tem mais poder em mim, porque eu estou falando de algo que eu experimentei, de algo que está sendo gerado dentro de mim. Posso ouvir um amém aqui? E é tão interessante quando a Bíblia fala aqui em Provérbios capítulo 18, Provérbios 18, versículo 20 diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. Ei, a Bíblia está dizendo aquilo que produz os seus lábios, o seu coração está farto. É o tipo da pessoa que lança a palavra porque ela já está operando no seu coração. Então, quando você olhar para você mesmo, você precisa saber o que a sua boca está lançando. Todo mundo que fala de violência é porque o seu coração está cheio de violência. Todo mundo que fala palavras chulas é porque o seu coração está cheio delas. Todo mundo que fala palavras de pornografia é porque o seu coração está totalmente cheio da pornografia. Todo mundo que fala é aquilo que o seu coração está se satisfazendo. Todo mundo que amaldiçoa, porque ele se sente amaldiçoado. Mas todo mundo que bendiz, porque ele sabe que ele é abençoado. Todo mundo que traz palavras que edifica, é porque ele sabe que ele está sendo edificado, e ele é edificado na palavra. Todo mundo que fala de coisas dos céus, porque os seus olhos estão lá nos céus. Todo mundo que fala da palavra de Deus, é porque o seu coração está cheio da palavra de Deus. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produz os lábios, se satisfaz. É o pai que amaldiçoa o filho. Olha a lei da semeadura, você não vai dar em nada. É porque o pai lá dentro sabe que ele é um fracasso. É a mãe que olha para a filha e fala barbaridade. É porque ela sabe que a vida dela é uma barbárie. Tudo que se fala a boca, porque o coração está cheio. Tem crente aqui? Eu tô constrangido nessa manhã. Meus amados irmãos, nós precisamos olhar e ver o nosso retrato espiritual.
Aquilo que fala a minha boca, meu coração se farta. Então eu tenho que mudar os meus valores, os meus conceitos, e pedir perdão a Deus e dizer: meu coração está envenenado, meu coração está triste, eu me sinto amaldiçoado, eu acho que eu não dou em nada, é por isso que eu falo que meus filhos não vão dar em nada, é por isso que eu oro e tudo que eu faço seca, porque o meu coração diz que não vou dar em nada, então quer dizer, tudo que eu fizer vai morrer, vai secar, vai acabar fora do tempo. É necessário eu mudar aqui dentro, é necessário eu mudar a minha atitude, é necessário eu mudar a minha cultura carnal para a cultura espiritual, cultura terrena para a cultura celestial. As palavras que minha boca precisa produzir tem que ser as palavras que nasceram do altar do Pai. Eu preciso falar aquilo que é certo, aquilo que é honesto, aquilo que progride, aquilo que avança. Mas tem outro porém, meus amados irmãos. Eu não consigo falar algo se eu não coloquei algo para dentro. Como que eu vou falar de doçura se eu não experimento o mel? E aí a Bíblia me alerta que eu preciso meditar na palavra de Deus de dia e de noite. A palavra de Deus fala que a palavra dele é mais doce do que o mel ao meu paladar. A palavra de Deus fala para eu comer essa palavra. Como que eu vou falar de doçura? Como que eu vou falar palavras proféticas? Como que eu vou edificar pessoas se eu só começo a ouvir porcariada e colocar porcariada à frente dos meus olhos para envenenar o meu coração e tirando aquilo que é graça dentro do meu coração? Do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios satisfaz. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Só na minha Bíblia ou na sua Bíblia também? A Bíblia fala que o poder da língua não é simplesmente esse órgão que está aí dentro da sua boca balançando para um lado para o outro, mas aquilo que nasce do coração que a língua lança para fora. A Bíblia está falando que há um poder dentro de você de vida e morte. Aí você fala: esse salário que eu recebo não vale nada, já amaldiçoou o salário. Esse emprego que eu quero, meu Deus, que coisa terrível, já amaldiçoou o emprego. Essa nação que eu moro, esse governo que eu tenho, já amaldiçoou. A vida e a morte está no poder da língua. Não é que a pessoa vai morrer, não é que a empresa vai fechar, não é que o governo vai ser destituído, mas é eu que dentro do meu coração já morri, eu dentro do meu coração já não tenho paz, eu dentro do meu coração não tenho alegria, eu dentro do meu coração não tenho regozijo, eu estou morrendo porque a minha língua está me matando. Lei da semeadura. A lei da semeadura não é você simplesmente ir para o campo semear. A lei da semeadura é você sendo a terra fértil para que a palavra possa germinar e dar muito fruto dentro de você. Ou não. Ou eu, conhecendo a verdade, continuo sendo como sempre eu fui, amaldiçoando minha família, amaldiçoando meu salário, amaldiçoando meu dia, amaldiçoando as pessoas. E o fruto disso é que eu estou morrendo por dentro. E se eu não acordar, é bem provável que eu morro para o mundo e tenho uma morte espiritual, passando a minha eternidade no inferno. Dura a palavra, não é? Se você vier aqui em Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 15, versículo 18, Mateus 15, 18 diz assim, quem achou? Mateus 15, 18,
mas o que sai da boca vem do coração, Jesus dizendo, e isto que contamina o homem. Eu não sei se você teve uma família meia, do passado assim, meia complexa. Eu tive, de receber palavra de maldição, você não vai dar em nada. Alguém já ouviu isso aí? Você não vai dar em nada. Por que eu estou falando isso? Porque essas palavras me marcaram lá no passado. Você não vai dar em nada. Eu lembro uma vez, quando meu avô chegou para me buscar, eu tinha 11 anos, na casa da minha mãe, o meu padrasto falou assim, se você não chegasse hoje, amanhã eu ia interná-lo na FEBEM. Aquilo marcou meu coração, meus amados irmãos, e só tirei essas marcas, essa dor do meu coração em Cristo Jesus. Quando eu nasci de novo, uma nova vida brotou dentro de mim. Eu tenho essas lembranças, mas não me dói mais. Por isso que no ambiente da fé, eu não posso trazer palavras, mesmo que sejam num momento complexo familiar, junto com os pais e filhos, e trazer uma palavra que machuca o outro. Porque o fruto dessa palavra, meu amado irmão, vai marcar por gerações e gerações, até que o Senhor venha e mude. Por isso que a Bíblia está dizendo, que Jesus está dizendo assim, mas o que sai da boca vem do coração. Aí ele fala, versículo 19, porque do coração procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Essas coisas trazem no nosso coração uma consequência terrível, porque ela tem mais poder em nós do que nos nossos ouvintes. Quando alguém amaldiçoa o outro porque ele se sente amaldiçoado, quem é abençoado só abençoa. Não é isso que Deus fala para Abraão? Se tu uma bênção, o que te amaldiçoar será amaldiçoado, o que você abençoar será abençoado. O fruto dos nossos lábios tem que ser bênção. Você tem que ser bênção, abençoa o seu relacionamento, abençoa a sua família, abençoa os seus negócios, abençoa o seu casamento, abençoa o seu salário, abençoa o seu chefe, abençoa a sua empresa, abençoa o seu país, abençoa a sua igreja, abençoa o seu pastor em nome de Jesus. Abençoe, abençoe, porque o que sai do nosso coração, da nossa boca, o nosso coração está cheio. Amém, meus amados irmãos? Aqui em Marcos capítulo 5, versículo 25, o texto diz assim, conhecido de todos nós, é a cura daquela mulher enferma, que tinha 12 anos, que ela passava por uma hemorragia, e nenhum médico poderia resolver o seu problema. Mas ela colocou algo no coração, sabia que Jesus estava passando lá, e ela falou assim, se eu apenas lhe tocar. Ela pegou a convicção que Jesus, ela não precisava de uma audiência com Jesus, ela não precisava que Jesus fosse à sua casa, se assentasse em torno da sua mesa, almoçasse ou dormisse ou repousasse na sua casa. Ela colocou no seu coração, se eu apenas lhe tocar. Meu amado irmão, nós precisamos mudar aquilo que está no nosso coração, nós precisamos mudar a nossa mente, ter a nossa mente cativa ao trono da graça, temos a mente de Cristo.
E ela disse assim: se eu apenas lhe tocar. E o texto diz que ela embreou no meio da multidão, foi lá, tocou nas orlas das vestes de Jesus, na ponta das vestes de Jesus. Jesus parou e disse: alguém me tocou. E os discípulos falaram: claro, Jesus, todo mundo está te apertando, todo mundo quer te tocar. Não, de mim saiu virtudes. Sabe por quê? Porque alguém não tocou por tocar, alguém tocou de coração. Ela creu, ela encarnou essa palavra no seu coração. Ela teve fé. Se eu lhe tocar, ninguém resolve o meu problema, mas se eu só tocá-lo, eu serei curada. O que sai do seu coração? O que sai do seu coração? O grande problema é que nós estamos vivendo uma época de um sentimento de impotência. Nós estamos vivendo um tempo de murmuração terrível, de angústia. Ô meu amado irmão, ou nós vamos passar por esse momento difícil, mais crente, ou nós vamos jogar a toalha. E no meu coração, eu creio que nós vamos viver um grande avivamento depois desse momento difícil que nós estamos passando. Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Tem ou não tem, meus amados irmãos? Tem sustentado você. Talvez você perdeu algumas coisas, perdeu pessoas que você conhecia, pessoas que você amava, mas Deus está dizendo assim: ei, persevera, encarna dentro do seu coração essa convicção, tenha fé, deixa o seu coração produzir, porque o que é produzido no seu coração é mais forte em você do que aquilo que você pode fazer que o outro entenda. Começa em você. Aquela mulher encarnou no coração: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Outra coisa que eu gostaria de falar para os irmãos: a lei da semeadura me diz que eu vou colher aquilo que eu semeei. Então semeie fé e você vai colher fé. É a lei da semeadura. Semeie fé e você vai colher fé. Seja profeta, seja homem de Deus, mulher de Deus, chega lá na sua casa e fala: Deus, eu estou declarando no mundo espiritual, crendo que é a minha situação, a minha lamúria, a minha dor, a minha angústia finda hoje. Deus, aquela porta que eu estou tanto buscando que se abra, eu quero declarar hoje que ela está aberta em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, ela se abriu. Quem semeia fé, colhe fé. Nós colhemos aquilo que nós semeamos. Posso ouvir o amém, meus amados irmãos? E aqui em Oséias, capítulo 8, versículo 7. Oséias 8, 7. Lá no Velho Testamento. Oséias 8, 7. Diz assim o texto, depois de Daniel: porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Semeiam ventos e cegarão tormentas. Quem semeia maldição vai colher maldição. Quem semeia fé colherá mais fé. Quem semeia bênção colherá mais bênção. Então, se você sabe que tem alguém necessitado e você pode ajudar, vai lá e ajuda rapidinho. Se você sabe que tem uma pessoa passando por uma dificuldade, é como nós estamos sabendo agora, pela manhã dessa casa de recuperação, que está precisando. A Bíblia fala que quem dá ao pobre empresta a Deus. Quem sabe semear boa semente, semeia boa semente, que você vai colher dessa semente. Seja você uma bênção, seja você um instrumento nas mãos do Senhor Jesus.
seja você para ir lá socorrer um casal que está em crise, seja lá, ministra sobre eles, aconselhe, se for necessário virar a madrugada toda conversando, orando, faça, porque aquilo que você semeia, você colhe. É a lei da semeadura. Quem semeia vento, colhe a tempestade. Mas quem semeia paz, em paz viverá. Quem semeia alegria, alegre e contente estará. Semeie. A lei da semeadura é: aquilo que semeamos é aquilo que nós colhemos. Se você vier aqui em Jó, capítulo 4, Jó, capítulo 4, versículo 8, diz assim o texto: segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam, eles colhem. Então, meus amados irmãos, a Bíblia fala: quem semeia mal vai colher mal, quem semeia iniquidade colherá iniquidade, mas quem semeia bênção colherá bênção. É a palavra de Deus está dizendo, é o resultado da sua semeadura. O resultado da sua semeadura está dentro do seu coração. Então quem que precisa ser mudado? O meu coração. Quem que precisa ser mudado? Uma cultura terrena para uma cultura celestial. O que precisa ser mudado? Meus olhos, tirar os olhos desse mundo e colocar os olhos na eternidade. O que precisa ser mudado são as minhas palavras que brotam do meu coração. E tudo que eu semeio vai secar, se é amaldiçoado. Tudo que eu semeio, eu vou colher. Amém, meus amados irmãos? Quando você olha para a sua história, olhando para o seu passado e vê o que Deus fez na sua vida até o dia de hoje, é para a gente só falar palavras que edificam e não aquelas que destroem. Precisamos mudar os nossos valores interiores, aquilo que nos leva às mazelas dessa vida. Precisamos semear palavras. Há um dito popular que nós falamos: quem planta vento, colhe tempestade. A colheita é da mesma natureza da semeadura. Aqui em Provérbios capítulo 12, Provérbios capítulo 12, Provérbios 12, versículo 18, diz assim um texto: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Versículo 25: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Está dizendo, tem muita gente abatida aí porque é ansioso. É preciso de uma palavra que edifica, uma palavra que cura, uma palavra que é medicina, que traz vida, e essa palavra você tem dentro do seu coração. Posso ouvir um amém, meus amados irmãos? Aqui no Salmo 34, Salmo 34, Salmo 34, no versículo 12, diz assim: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta
aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te para alcançá-la. Quer ter uma vida longa e ver dias e viver no bem? Aparta do mal, para de falar, abençoe, não fale mal de alguém, procure viver em paz, alcance essa paz através do seu coração e da sua língua. Amém, meus amados irmãos? Estou terminando aqui. Nós temos o poder de plantar aquilo que queremos. Lá na minha casa eu resolvi plantar um pé de acerola e plantar um pé de jabuticaba. A acerola está perdendo lá em casa. Eu comprei lá um pezinho desse tamanho, e agora ele está imenso, carregado de acerola. Eu quis plantar acerola para colher acerola. Eu quis plantar jabuticaba e dar jabuticaba o ano todo, para colher da jabuticaba. Eu tenho o poder da escolha. Você tem o poder da escolha. E a escolha que eu faço resulta frutos para a minha vida. Eu vou citar só um texto, não vou ler para a gente terminar. Lembra lá dos 12 espias que saíram para ver a terra prometida, lá em Números capítulo 13? Eram príncipes. Moisés envia esses príncipes para ver a terra prometida. Meus amados irmãos, o contexto geral, você vai ver, Deus tirando alguém do Egito com 10 pragas, tira aquele povo que era escravo com muita riqueza do Egito. Esse povo vai para celebrar o Senhor, e eles têm uma palavra que vão herdar a terra. Eram poucos dias para chegar na terra prometida. Encontra o mar vermelho, o mar se abre, eles passam de pés enxutos, o exército de Faraó é aniquilado. E aí Moisés envia esses 12 homens, vão lá, ver que a terra era boa. Traz um cacho de uva, 2 homens carregando, e vem trazer o relato. A terra realmente é como Deus disse. A terra é boa. A terra é maravilhosa, mas, porém, lá tem gigantes, e eu me sinto como gafanhoto diante daquele gigante. Eles vão nos devorar. Essa palavra do coração que brotou na língua de 10 espias e 2 não, inflamou todo o povo, inflamou toda aquela geração. E aí Caleb e Josué pulam, falam: não faça tal loucura, Deus vai fazer a gente devorar aquele gigante. A terra é boa, é a terra da promessa. Lá nós estávamos escravos no Egito. Aí eles levantaram e queriam matar Moisés, Arão, e Josué e Caleb, e aí aquela confusão. Aí Deus aparece e diz assim: por causa deles, todos que saíram do Egito morrerão nesse deserto. Sabe o que eu aprendo, meus amados irmãos? Talvez um daqueles príncipes tinha um filho, que o coração era tranquilo, mas porque ele disse palavras felinas, palavras duras, palavras de falta de fé, que inflamou até o coração do seu filho, o seu filho deixou de herdar a terra prometida, porque o chefe da família resolveu amaldiçoar todo mundo. É muito sério quando nós, que somos a autoridade sobre uma casa, liberamos palavras que vão contra aquilo que Deus quer, porque eu posso amaldiçoar os meus descendentes. Mas também é o contrário.
Eu posso, em Cristo Jesus, abençoar os meus descendentes, abençoar o trabalho das suas mãos, abençoar os recursos que chegam na minha casa, abençoar por fé e ver que além de mim, toda a minha geração, os meus descendentes, eles serão abençoados. E no livro de Gálatas, Paulo diz que nós somos abençoados em Cristo Jesus com as bênçãos de Abraão. Todas as bênçãos que foram liberadas sobre Abraão, chega em você através de Cristo Jesus, por causa da bênção de Deus em Cristo Jesus para nós. Jesus é uma bênção para você, ele deve entrar no seu coração, porque Jesus no seu coração, ele muda o seu coração, ele muda as suas palavras, e ele atrai as bênçãos de Deus para você e para a sua casa. Se tu uma bênção. Então a lei da semeadura, ela é infalível. É para o bem ou para a destruição? É para a vida ou para a morte? Quem dela utiliza, aponta o seu destino. Tudo que eu faço, eu estou semeando. Todas as palavras, todas as ações, tudo que eu faço, eu vou colher do fruto. Por isso que eu não quero azedar a minha vida, ou azedar a vida de outras pessoas com coração azedo. Eu preciso ter um coração curado, renovado, avivado, cheio do Espírito Santo. Por isso eu preciso ouvir, colocar para dentro aquilo que a palavra me ensina. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu sei que é uma palavra para a gente sair daqui pensando e mudar algumas atitudes. Todos nós precisamos. A palavra é exposta aos nossos corações, mas eu não posso deixá-la de lado e tocar a minha vida. Eu preciso centrar a minha vida em Cristo Jesus, na palavra dele. Vamos orar cantando essa canção em nome de Jesus. Feche seus olhos.